Capítulo 4. Lido por Davi Nascimento. Eles se espalharam rumando para o norte. Wesker e Chris estavam atrás e à esquerda de Barry. Jill e Joseph à sua direita. Assim que se distanciaram do helicóptero do Alpha, Jill pôde sentir o cheiro de queimado e ver a fumaça que saía entre a folhagem das árvores bem à frente. Eles se moviam rapidamente pelas árvores, o cheiro de queimado mais forte a cada passo. Jill viu que ainda havia outra clareira diante deles, de grama um pouco mais alta. "Estou vendo, lá na frente!" O coração de Jill acelerou com um grito de Barry. Todos estavam correndo, tentando chegar ao seu destino. Ela saiu das árvores, Joseph ao seu lado. Barry já estava no helicóptero, acidentado. Chris e Wesker logo atrás. Ainda tinha fumaça, mas já estava sumindo. Se tivesse havido um incêndio, já teria se extinguido. Ela e Joseph os alcançaram e pararam, olhando. Ninguém falou enquanto via a cena. O longo e largo corpo do helicóptero estava intacto. Nenhum arranhão visível. Os apoios de pouso pareciam tortos. Exceto isso e a fumaça saindo do motor, não poderia ter nada de errado com ele. As portas foram abertas, a luz da lanterna de Wesker mostrando o interior em perfeito estado. Pelo que ela pôde ver, a maior parte do equipamento do Bravo ainda estava lá. Mas onde estão eles? Não fazia sentido. Não fazia 15 minutos desde a sua última transmissão. Se ninguém tivesse se ferido, eles teriam ficado. E se eles decidiram partir, por que deixariam o equipamento para trás? Wesker deu a lanterna para Joseph e apontou para o cockpit. "Verifique-o. O resto de vocês, espalhem-se e procurem por pistas, trilhas, caixas de munição, sinais de luta. Se acharem algo, me avisem e fiquem atentos." Jill ficou um momento parada, imaginando o que poderia ter acontecido. Enrico falou sobre um mau funcionamento. Certo, e os Bravos pousaram. Mas o que aconteceu depois? O que poderia ter feito eles abandonarem o único meio de serem encontrados, deixando kits de emergência e armamentos para trás? Jill viu alguns coletes à prova de balas e balançou a cabeça, pondo isso na crescente lista de ações irracionais do Bravo. Ela se virou para começar a vasculhar assim que Joseph pulou do helicóptero. Tão confuso quanto ela. Ela esperou ouvir sua opinião enquanto ele devolvia a lanterna para Wesker, levantando os ombros. "Eu não sei o que aconteceu. Os apoios tortos sugerem um pouso forçado, mas exceto pelo sistema elétrico, tudo está perfeito." Wesker acenou, depois aumentou a voz para que os outros pudessem ouvir. "Deem uma volta, pessoal. 3 metros de separação. Abram enquanto andamos." Jill ficou com Chris e Barry, ambos já vasculhando o chão enquanto se movia para leste e nordeste do helicóptero. Wesker subiu à cabine, examinando a escuridão com a sua lanterna. Joseph foi para o oeste. Gravetos secos se quebravam sob os pés enquanto eles abriam um círculo. O único som, exceto o distante motor do helicóptero do Alpha. Jill usava suas botas para revirar o chão coberto por folhas para ver alguma coisa. Eles teriam que acender as lanternas. O Bravo deixou as suas para trás. Jill parou de repente olhando os passos dos outros, o motor do seu helicóptero.
e nada mais. Eles estavam na floresta, no meio do verão. Onde estavam os animais e os insetos? Estavam quietas demais. Os únicos sons eram humanos. Pela primeira vez desde que eles pousaram, Jill estava com medo. Ela estava para chamar os outros, quando Joseph gritou de algum lugar atrás. Ei, aqui! Jill, Chris e Barry se viraram e começaram a correr. Wesker ainda estava no helicóptero. Ele empunhou sua arma e começou a correr, com ela apontada para a frente. Jill só conseguia ver a sombra de Joseph agarrando na grama alta, perto de algumas árvores, a uns 30 metros do helicóptero acidentado. Joseph se levantou segurando algo, deixando um desesperado grito sair antes de soltá-lo, seus olhos arregalados de terror. Por uma fração de segundo, Jill não conseguiu aceitar o que Joseph tinha visto. Um revólver do Stas. Uma bereta. Jill correu mais rápido, alcançando Wesker. E uma mão humana decepada segurando-a, cortada no meio, na altura do pulso. Houve um profundo e gutural ruído vindo de trás de Joseph, da escuridão das árvores. Um animal rosnando, acompanhado por um outro áspero e rouco berro. De repente, escuras e poderosas figuras surgiram nas árvores, pulando em Joseph e olhando ao chão. Joseph! Com um grito de Jill, Chris ergueu a arma, parando onde estava, tentando dar um tiro certeiro nos animais enraivecidos que estavam atacando Joseph. Os raios de luz da lanterna de Wesker iluminaram um pesadelo. O corpo de Joseph estava coberto por 3 animais, sendo rasgado por rangentes e gotejantes dentes. Eles tinham um tamanho e a aparência de cachorros, tão grandes quanto um pastor alemão, exceto que eles pareciam não ter pelos e nem pele. Sangrentos pedaços de carne foram iluminados por Wesker e as criaturas gritando e mordendo num frenesi de desejo por sangue. Joseph gritou, um borbulhante e líquido som enquanto ele batia fracamente nos agressores selvagens, sangue fluindo pelos seus múltiplos ferimentos. Era o grito de um homem morrendo. Não havia tempo para desperdiçar. Chris mirou e abriu fogo. 3 balas atingiram um dos cachorros. Um quarto tiro indo muito longe. Houve um latido e o animal foi ao chão. Os outros 2 continuaram o ataque, indiferentes aos tiros. Chris observou horrorizado uma das balas acertando o pescoço de Joseph. O Stas começou a atirar, enviando chuva de balas neles. Vermelhos respingos no ar, os animais ainda tentando investir contra o cadáver enquanto as balas perfuravam suas estranhas carnes. Com uma série de latidos, eles caíram e não se levantaram mais. Cessar fogo! Chris tirou o dedo do gatilho, mas não abaixou a arma. 2 criaturas ainda respiravam, rosnando suavemente. O terceiro estava sem vida, esparramado ao lado do corpo mutilado de Joseph. Eles deviam estar mortos. Deviam ter caído com os primeiros tiros. O que são eles? Wesker deu um passo na direção do massacre, quando de todos os lados altos ecos encheram o ar, uivos de fúria vindo de toda a direção. Para o helicóptero! Agora! Wesker gritou. Chris correu, Barry e Jill na frente dele e Wesker atrás de todos. Os 4 correram pelas escuras árvores, galhos não visíveis batendo neles enquanto os uivos ficavam mais altos e mais insistentes. Wesker virou e atirou cegamente assim que iam para o helicóptero, suas pás já girando. Chris sentiu-se aliviado. Brad devia ter ouvido os tiros. Eles ainda tinham uma chance. Chris pôde sentir as criaturas agora, seus rápidos passos entre as árvores. Ele também pôde ver a pálida face dos olhos arregalados de Brad pelo vidro. As luzes do painel exibindo suas feições aterrorizadas. Ele estava gritando algo, mas o ruído do motor afagou tudo. O golpe
de vento, tornando o campo num mar de ondas. Mais uns 5 metros e quase lá, pensou Chris. De repente, o helicóptero decolou, acelerando brutalmente. Chris pegou um lance final da face de Brad e pôde ver o cego terror nele, o pânico descontrolado enquanto mexia nos controles. Não, não vá! Chris gritou, mas os apoios já estavam fora do alcance. A aeronave indo embora, desaparecendo na escuridão. Eles iam morrer. Mas maldito seja o Vickers! Wesker virou e atirou de novo, e foi recompensado por um grito de dor de um dos perseguidores. Devia haver mais de 4 correndo rapidamente. Continuem! Gritou ele. O som do helicóptero estava sumindo, a covardia de Brad levando a esperança deles. Wesker atirou novamente e viu outras sombras se juntar à caçada. Os cachorros eram muito rápidos. Eles não tinham chances a não ser a mansão. Virem à direita! 1 hora! Wesker gritou, esperando de que seu senso de direção ainda estava intacto. Eles não podiam fugir deles, mas podiam se esconder. Ele virou e disparou a última bala do seu clipe. Vazio. Ejetando o vazio, ele colocou o outro enquanto Barry e Chris assumiram a defesa. Eles alcançaram o último grupo de árvores, correndo e desviando deles, enquanto os cachorros assassinos se aproximavam. Os 4 tentavam achar o ar para correr mais rápido. Nós deveríamos estar perto. Chris a viu primeiro. Através da sombra das árvores, a nublada e monstruosidade iluminada pela lua. Lá! Corram para aquela casa! Parecia abandonada pelo lado de fora. O tamanho total da estrutura era ocupado pelas árvores, isolando-a da floresta. A enorme varanda tinha portas duplas, a única opção de fuga deles. Wesker ouviu o estalo de dentes atrás dele e atirou, pressionando o gatilho intuitivamente enquanto corria para a mansão. Outro grito e a criatura caiu. Jill alcançou a porta primeiro, golpeando a densa madeira com os ombros enquanto Wee agarrava os puxadores. Incrivelmente, as portas se abriram. Claridade iluminando os degraus de pedra da varanda, iluminando o caminho. Ela virou e começou a atirar, dando a cobertura aos 3 homens que corriam para a luz no meio da escuridão. Eles entraram na mansão, Barry jogando seu considerável volume para a porta, mantendo-a fechada sob os ruídos das criaturas. Eles conseguiram. Do lado de fora, os cães latiam e arranhavam as portas inutilmente. Wesker respirou fundo, o ar fresco e calmo que preenchia a bem iluminada sala. Como ele já sabia, a mansão de Spencer não estava abandonada. E agora que eles estavam lá, todo o seu cuidadoso planejamento foi inútil. Wesker silenciosamente amaldiçoou Brad de novo e imaginou se eles ficariam melhor lá dentro do que lá fora da mansão. Jill examinou o lugar enquanto recuperava o fôlego, sentindo-se a personagem de um pesadelo que acabara de virar fantasia. Monstros selvagens, a morte súbita de Joseph, uma assustadora corrida pela floresta escura. E agora isso? Deserta, né? Era um palácio, puro e simples. O que o seu pai chamaria de uma perfeita conquista. A sala era um resumo de abundância. Era enorme, facilmente maior do que a casa de Jill inteira, pavimentada com mármore cinzento manchado, e dominada por uma larga e carpetada escadaria que levava ao segundo andar. Alinhados pilares orquideados de mármore adornavam o lugar, suportando o escuro parapeito de madeira do andar superior. As paredes cor de creme eram revestidas por um alto rodapé de madeira e possuíam castiçais de luz pendurados. Resumindo, era magnífica. Mas o que é isso? Barry perguntou. Ninguém respondeu. Jill respirou fundo, sentindo-se ameaçada pela vasta sala, uma atmosfera de opressão. Deus, pobre Joseph. Não houve tempo para ficar de luto.
mas eles sentiram a sua falta. Ela foi na direção das escadas. Seus passos abafados pelo carpete começavam na porta. Havia uma velha máquina de escrever numa pequena mesa à esquerda da escada. Uma estranha decoração. De outra forma, a sala estava vazia. Ela virou-se para os outros. Barry e Chris pareciam incertos. Wesker ainda estava na porta, examinando um dos puxadores. Wesker se levantou. A madeira em volta da tranca está despedaçada. Alguém arrombou esta porta antes de nós chegarmos aqui. Talvez os bravos? Chris perguntou esperançosamente. É o que eu estava achando. A ajuda deve estar a caminho, e se o nosso amigo Vix não se incomodar em chamá-lo. Wesker disse com sarcasmo. Brad arruinara tudo. Quase custou suas vidas. Não havia desculpas para isso. Wesker continuou andando pela sala, na direção de uma das portas duplas do lado direito dela. Ele girou a maçaneta, mas ela não abriu. Não é seguro voltar para fora. Enquanto o resgate não chega, nós podemos dar uma olhada no lugar. É óbvio que alguém está mantendo o lugar em ordem, mas por que e por quanto tempo? Ele voltou para os outros. Como estamos em munição? Jill tirou o clipe e contou. 3 balas sobrando, mais 2 clipes carregados no cinto. 35 balas ela tinha. Chris tinha 22, Wesker 17. Barry tinha 2 carregadores para sua Colt, mais algumas balas soltas no bolso. 19 ao todo. Jill pensou em tudo o que deixara no helicóptero e se sentiu com mais raiva ainda de Brad. Munição, lanternas, walkie-talkies, espingardas, sem falar nos suprimentos médicos. A bereta que Joseph achou devia ser de algum dos bravos mortos ou morrendo. E graças a Brad, eles não tinham sequer um band-aid para oferecer. Trump. O som de algo pesado caindo no chão em algum lugar por perto. Em harmonia, eles se viraram para a única porta dupla ao lado esquerdo da sala. Jill se lembrou de cada filme de terror que já viu. Uma casa estranha, um barulho estranho. Ela tremeu e decidiu que iria chutar o traseiro gordo de Brad quando voltasse. Chris, vá verificar e volte o quanto antes, Wesker disse. Nós vamos esperar aqui se o RPD aparecer. Em ambos os problemas, atire no que nós... Em caso de problemas, atire no que nós o acharemos. Chris concordou e foi para a porta, suas botas batendo altamente no chão de mármore. Chris, Jill disse, com um mau pressentimento. De mão na fechadura, ele olhou para ela. Tome cuidado. Chris deu um sorrisinho, depois ergueu a arma e passou pela porta. Barry sorriu para ela, um olhar que a disse para não se preocupar. Mas Jill não conseguia disfarçar o sentimento de que ele não estaria voltando. Chris entrou na sala, vendo a suntuosa elegância do lugar. Ele estava sozinho. Quem quer que tenha feito barulho não estava lá. O formal tic-tac de um grande e antigo relógio de pêndulo era ouvido, ecoando pelas lajotas pretas e brancas. Era uma sala de jantar, do tipo que só se via em filmes de gente rica. Como a anterior, esta sala tinha um pé direito bem alto e um parapeito para o segundo andar. Também era decorada com as caras de obras de arte e uma lareira embutida no final dela, adornada por um brasão e espadas cruzadas sobre o manto. Não parecia ter como ir para o andar de cima, mas havia uma porta fechada à direita, mais ao fundo, do lado da lareira. Chris abaixou a arma e foi para a porta. A sala de jantar tinha ornamentos em madeira vermelha polida e quadros nas paredes cor de creme, que circundavam uma longa mesa de madeira. A mesa tinha capacidade para 20 pessoas. Pelo pó que estava nela, não foi servido nada por semanas. Ninguém deveria tê-la usada
por 30 anos. Spencer fechou o lugar antes de que alguém pudesse ficar aqui. Chris balançou a cabeça. Obviamente, foi reaberta muito tempo atrás. Por que a Umbrella mentiu sobre suas condições? Todos na cidade achavam que era uma pensão apodrecendo no meio do mato. Ele alcançou a porta e girou a maçaneta, tentando ouvir algum som do outro lado. A porta dava no meio de um estreito corredor. Chris olhou em ambas as direções rapidamente. À direita, uns 10 metros do corredor, duas portas de um lado e a outra no final. À esquerda, o corredor virava para a direita, mais largo. Ele viu a ponta de um tapete. Tinha um vago odor no ar. Algo desagradável, uma coisa familiar. No verão, quando ele era criança, a corrente de sua bicicleta saiu num passeio. A corrente de sua bicicleta saiu num passeio com os amigos. Ele parou a uns 15 centímetros dos restos do que algum dia foi uma marmota. O tempo e o calor do verão criaram um odor, o pior dos odores. Para completar, ele vomitou todo o seu almoço. Ele ainda se lembrava do cheiro, o mesmo cheiro que habitava o corredor. Um cheiro suave e confuso. Um suave e confuso ruído veio de trás da primeira porta à direita do corredor, na parede da esquerda, como uma mão deslizando pela parede. Tinha alguém do outro lado. Chris foi até lá. Chegando mais perto, o som parou e ele pôde ver que a porta estava meio aberta. Ele abriu, saindo num corredor decorado por um papel de parede verde água. Um homem estava em pé a uns 6 metros, de costas. Ele se virou vagarosamente. O cuidadoso arrastar de pés de um bêbado ou de um ferido, e o cheiro que Chris percebeu estava vindo dele. Suas roupas estavam rasgadas e manchadas. A parte de trás da cabeça era desigual. Seu cabelo estava despenteado. Deve estar doente, deve estar morrendo, pensou Chris. Que seja. Chris não estava gostando. Ele entrou no corredor e mirou sua bereta no peito do homem. Espere, não se mova. O homem completou seu giro e foi na direção de Chris. A face dele, ou daquilo, estava mortalmente pálida, exceto pelo sangue em seus lábios podres. Pedaços de pele seca estavam penduradas em suas bochechas fundas, e os círculos escuros de seus olhos expressavam fome enquanto erguiam suas mãos esqueléticas. Chris atirou. 3 tiros acertaram o peito da criatura em um fino jato vermelho. Com um som de respiração, a coisa caiu no chão morta. Chris balançou para trás, seus pensamentos fluindo em sincronia com seus batimentos cardíacos. Ele bateu na porta com o ombro, não percebendo que ela se fechou, enquanto ia na direção do corpo. Morto. Aquela coisa é um maldito morto. Um maldito morto-vivo, Chris pensou. Os ataques canibais em Raccoon, todos eles próximos à floresta. Ele viu muitos filmes tardes na noite para saber o que era aquilo, mas ainda não conseguia acreditar. Zumbis. Não, nem pensar. Aquilo é ficção. Deve ser algum tipo de doença, imitando os sintomas. Ele tinha que contar aos outros. Ele virou e agarrou a maçaneta, mas ela não iria abrir. Deve ter se trancado do outro lado, quando ele a empurrou. Atrás dele, um movimento. Chris girou, olhos arregalados enquanto a criatura se erguia do chão, avançando sobre ele em silêncio. Chris a viu babar, e a visão de um pegajoso riacho vermelho empoçado no chão de madeira o pôs em ação. Ele atirou de novo, 2 tiros na apodrecida face da criatura. Escuros buracos apareciam na cabeça dela, sangue escorrendo pela boca. Com um pesado suspiro, ela foi ao chão, espalhando um lago vermelho. Chris não queria ficar mais ali com o corpo. Deu um último e inútil puxão na porta e passou cuidadosamente pelo morto.
e foi descendo o corredor. Ele girou o trinco de uma porta à sua esquerda, mas estava trancada. Tinha uma pequena marcação na fechadura, o que parecia ser uma espada, gravando essa informação. Ele continuou andando, segurando a bereta bem forte. Mais adiante, havia uma passagem com uma única porta, mas ele a ignorou, querendo achar um modo de voltar ao hall principal. Tinha outra porta no final do corredor, à esquerda, onde ele virara. Chris foi na direção dela. O cheiro de podridão da criatura, do zumbi, chame-o o que realmente é, aumentando cada vez mais. Ao tocar na maçaneta, ele ouviu um suave e faminto gemido, sabendo que só tinha 2 balas no clipe. Nas sombras, à sua direita, movimentando, vinha a criatura. Preciso recarregar. Ache algum lugar seguro, Chris pensou. Ele abriu a porta e entrou, caindo direto nos braços de outra criatura que lá esperava, seus descamados dedos agarrando enquanto investia em sua garganta.